Olá, irmãos amados, uma saudade muito grande de todos vocês. Estamos eu aqui, Rogério, e o seu Hélio. O seu Hélio quer saudar os irmãos. Olá, irmãos. Muito obrigado por esse momento tão importante para nós, para estar através do vídeo, olhando para vocês e vocês olhando para nós. Tá ok? Nós gostaríamos de compartilhar uma breve mensagem da palavra de Deus que se encontra em Efésios, mas antes eu gostaria de convidar os irmãos para nós termos uma breve palavra de oração também. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos juntos, compartilhando da Tua palavra, que é o chamado que o Senhor tem para cada um de nós e que nós possamos cumpri-lo fielmente sempre que o Senhor nos der essa oportunidade. Por isso nós nos sentimos muito felizes e gratos a Ti por poder servi-lo. E que esta palavra também seja útil para a edificação e fortalecimento da fé e também do amor entre os irmãos que dela estão recebendo neste momento. Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, mas especialmente agradecemos a ti por Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, dando o seu precioso sangue vertido lá naquela cruz para a nossa salvação. E pela fé em Cristo Jesus podemos hoje ter essa convicção de que um dia estaremos para sempre contigo. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós gostaríamos de compartilhar algo que nós temos observado na palavra de Deus, que muitas vezes é pouco notado por muitos dos estudiosos bíblicos, mesmo nós que estamos estudando a palavra de Deus, focados na graça de Deus e na mensagem corretamente dividida e corretamente distinta entre o que Deus trata na palavra de Deus para com o seu povo anterior, o povo de Israel, que foi o povo de Deus durante o Velho Testamento e durante uma grande porção do Novo Testamento, e também ao que a palavra de Deus nos traz no Novo Testamento, que é direcionado especificamente para nós, os gentios, aqueles que estávamos sem Deus no mundo, sem aliança, sem contato com Deus, sem ter a oportunidade, alheios às coisas das alianças de Israel. E que muitas vezes, para facilitar as nossas vidas, é muito comum nós ensinarmos a palavra de Deus dizendo assim: bom, o que o apóstolo Paulo escreveu, todo o que está nas 13 cartas do apóstolo Paulo, é o que é escrito direcionado para nós nos dias de hoje. E o que não está dentro das cartas do apóstolo Paulo, que os outros apóstolos, o Velho Testamento, as outras escrituras trazem para nós, é relacionado à velha aliança e serve para nosso exemplo, serve para nossa instrução, serve inclusive para nossa edificação e aprendizado, mas não é palavra direcionada diretamente para nós. E isso não é bem verdade na maioria das vezes. Não é bem verdade não só porque tem muita coisa do Velho Testamento que, além de ser para nossa instrução, está relacionada a um Deus que nunca muda. Então, são verdades que a gente pode chamar de verdades horizontais. E o que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas também, às vezes pode ser direcionado aos judeus. Muitas vezes ele usa a expressão nós e também vós. Eu vou usar o exemplo aqui, quando a palavra de Deus fala em Efésios, no capítulo 1, o versículo 11, ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós esperamos de antemão em Cristo, ele está falando daqueles que estavam esperando de antemão em Cristo, a nação de Israel, que tinha aliança, que estava, que tinha esse relacionamento e aguardava a vinda do Cristo. Então, e daí depois ele coloca um vós, e no versículo 3, em quem também vós, agora ele está se dirigindo aos gentios. Então, quando ele diz vós, ele está falando que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, agora ele já está direcionando aos gentios. E isso é extremamente importante entender, porque toda a carta aos Efésios, ela, a partir do capítulo 2, ela já vai começar a fazer essa distinção. Outrora ele está falando do judeu e num outro momento vai estar falando dos gentios. Então ele fala daqueles que tinham aliança com Deus, que eram da comunidade de Israel, que receberam os oráculos de Deus, e também vai falar desse e vós agora. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala nós, muitas vezes ele está falando nós judeus, e não nós no sentido de nós gentios. Então ele fala nós judeus, em quem também vós agora gentios, porque ele não era gentio, vós gentios também agora recebem essa mensagem. Fazer essa distinção entre o nós e o vós na palavra de Deus, ela é extremamente importante, não é, Sérgio? Verdade. Esse é um ponto importante, que quando se estuda a palavra de Deus, busca-se o entendimento pela luz do Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus é que ilumina o coração do salvo. Portanto, existem outros pontos também, como a lei. Nós temos ouvido muito de as pessoas dizer que a lei é para nós. Vamos entender isso um pouco melhor. Em Romanos capítulo 2, e o versículo, começando do 13 até o 15, dá para entender claramente. Mas o versículo 14 diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza da lei de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo, este mostrando a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência. Os seus pensamentos, mutuamente, acusando ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Aqui nós observamos que os gentios nunca estiveram abaixo da lei, e a salvação que veio ao gentio veio pela graça, e não pela lei. Então é muito necessário que possamos compreender com muito zelo a luz do Evangelho da graça de Deus que foi concedida ao apóstolo Paulo, para que não misturamos as dispensações, porque aí então teremos um discernimento com bastante ênfase no mostrar essa grandeza da graça de Deus pura, real e verdadeira, e que os corações sejam confirmados e vinculados em amor, e sejam edificados nessa esperança da eterna graça de Deus. Rogério? Isso mesmo. Voltando para Efésios, agora no capítulo 2, fortalecendo isso que o pastor Edio acabou de nos dizer, o capítulo 2, o versículo 11, ele vem lembrar, ele diz: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, eram chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então, quando você é chamado incircunciso, significa que você não tem pacto nenhum com as alianças de Deus na lei do Velho Testamento, e o que significa também que
tanto bênçãos como maldições, ou as promessas advindas da observância daquelas leis, não recaem sobre o incircunciso, aquele que é chamado incircunciso. Ele chega a falar no versículo 12: naquele tempo você estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, porque a comunidade de Israel é que era o povo de Deus naquele momento, que, como o apóstolo Paulo falou no capítulo 1 que nós dissemos, né, de antemão esperava em Cristo. Mas os gentios não estavam de antemão esperando em Cristo. Os gentios, que são os outros povos dos quais nós fazemos parte, então, os gentios, eles eram estranhos às alianças das promessas, não tendo nem esperança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí ele fala: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, da mesma forma que os judeus que esperavam de antemão, eles não estavam em Cristo, mas eles esperavam de antemão em Cristo Jesus, e agora, pela fé, eles recebem então a oportunidade de crer e de fazer parte da família de Deus e receber a salvação. Os gentios, da mesma forma, estavam alheios e estranhos às alianças, mas foram também aproximados. Então, se o judeu que estava esperando foi aproximado agora pela fé em Cristo Jesus, o gentio agora também, que não tinha, estava sem Deus no mundo, em Cristo Jesus ele também foi aproximado. Todos foram aproximados, mas é muito importante lembrar que estar próximo não significa estar dentro, significa você ter acesso. E o chamado da palavra de Deus é: agora que você, a parede da inimizade, que era a lei que fazia a separação, ela foi derrubada, então é importante que agora você saiba que você tem acesso a Deus pela fé, a essa graça na qual todos nós podemos estar firmes. Então, o apelo que eu faço, que o seu Hélio faz, e que todos os irmãos em Cristo sempre estamos fazendo uns pelos outros, por aqueles que ainda não reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça que ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. Reconheça que aquele sangue que foi vertido lá na cruz é o preço do seu pecado, é o salário do seu pecado, que é a morte que Cristo morreu no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Então, se você crê em Jesus Cristo, você está salvo e você agora está em aliança com Deus, sem a parede da separação que era a lei que nos separava, mesmo outrora estando estranhos às alianças, mesmo outrora estando sem Deus no mundo. Então, como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, fala: rogamos que vos reconcilieis com Deus, nós rogamos também. Se você ainda não tomou essa decisão por Cristo Jesus, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não crê, não depositou toda a sua confiança e toda a sua fé no sacrifício dele feito por você naquele dia maravilhoso, dia triste, dia de muita dor, mas que para nós é um dia de muita glória, porque foi o dia do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lugar, e tudo isso ele fez por amor a nós que não merecíamos. Então, por amor a Jesus Cristo, aceite a Jesus, creia nele, confie nele agora. Seu Ed, quer falar mais alguma coisa? O importante, quando se compreende o propósito infinito de Deus, o homem passa a ter uma manifestação de alegria na presença do Senhor, conhecendo os planos de Deus, que na Bíblia diz são dispensações. Em Efésios capítulo 3, temos aqui coisa importante da revelação de Deus: de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela a igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida
agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleci em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Por isso está a vossa glória. Então, nesse versículo aqui, nós observamos a revelação do mistério de Deus até para com os anjos nos céus, que não tinham conhecimento. E é importante para nós aqui que vivemos, estamos neste mundo, e que recebemos de Cristo o perdão dos nossos pecados, pelo sangue dele derramado na cruz, possamos compreender e viver de acordo com a sua vontade. Compreendendo a palavra de Deus é compreender as dispensações designadas por Deus. Então, quando a Bíblia fala que os gentios não tinham a lei, não conheciam a lei, não estavam abaixo da lei, mas agora os gentios estão abaixo da graça de Cristo. Porque foi a graça remidora que, designada por Deus, através da revelação ao apóstolo Paulo, foi dada ao mundo esta salvação, pela grandeza da sua graça e misericórdia. Portanto, todo aquele que ouvir o Evangelho e confessar Cristo como seu Salvador, sentir esse chamado, tenha certeza dessa salvação, porque é pela graça de Deus, e não por obras ou designada pelo efeito humano, porque tudo vem de Deus e tudo é por Deus e para Deus. Então, esta é o que eu posso ajudar dentro dessa possibilidade, pela luz do Espírito de Deus, desde o dia que Ele me salvou. E sou muito agradecido ao meu Deus por ter sido instruído nessa proporção da grandeza de Deus. Então, amados, e aqueles que nos ouvem, reflitam isso em seus corações, para compreenderem plenamente. Nunca deixe de estudar a palavra de Deus, mas com muito cuidado e com muito zelo. Rogério? O estudo da palavra de Deus, ele é extremamente importante porque ele é riquíssimo em detalhes. Muitas vezes, e é justo também, porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação. Então é muito importante ouvir pregadores, e nós temos nos empenhado para tanto transmitir a mensagem como em colaboração com diversos outros obreiros que estão conosco nesse ministério, trazerem a mensagem da palavra de Deus para cada um de vocês nas suas casas, para que vocês possam estar ouvindo, mas vocês não fazem ideia do quão importante, quão valoroso e quão útil é a simples leitura. A simples leitura desse texto, ou de qualquer outro texto da palavra de Deus, de forma simples, aos poucos, ele dá um entendimento e esse discernimento entre o que é para nós, o que não é para nós, como é que nós chegamos à salvação, como é que nós nos firmamos e permanecemos firmados, alicerçados na fé, por quê? Por que nós temos essa convicção e essa certeza de que isso funciona? Porque isso não é obra minha, não é obra do pastor Hélio, não é obra de nenhum dos obreiros que conosco estão como colaboradores, ajudando na edificação de cada um de vocês, mas é a obra do Espírito Santo. E se a obra é do Espírito Santo, a simples leitura de um versículo da palavra de Deus pode fazer o ligamento de uma chave de compreensões inimagináveis, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus está querendo transmitir, como a palavra de Deus mesmo fala a respeito de que o dom vem na proporção do que Cristo concedeu a cada um. Aqui mesmo em Efésios ele vai dizer, alguns para
apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, outros no ouvir, você vai recebendo a porção do dom na medida do que Deus repartiu a cada um de nós. Então Deus tem um dom a repartir com você também. Deus tem a medida da fé e a medida desse dom do Espírito para repartir com você, que vem do Espírito. Então não é o Rogério que vai desencadear esse entendimento. Não é o seu Édio que vai desencadear esse entendimento. Não é nenhum dos pregadores ou obreiros que estão nesse ministério que vai desencadear esse entendimento. Nós somos apenas instrumentos. Quem vai fazer o desencadeamento, o alinhamento e a conexão, aquela que redunda numa alegria, assim, como se você recebesse da parte de Deus uma revelação. Deus, eu vou usar a palavra iluminação, talvez seja mais adequada. Deus, o Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento, os olhos do seu entendimento, para que você possa compreender essas verdades bíblicas. E nós estaremos orando para que isso aconteça na sua vida. Então nós vamos terminar fazendo agora uma oração. Ou o senhor Hélio quer complementar mais alguma coisa? Então o senhor Hélio quer encerrar em oração, pode ser? Então vamos encerrar em oração. Senhor nosso Deus e Pai, quão glorioso Tu és, por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que se deu naquela cruz por causa dos nossos pecados, para nos conceder o perdão e nos lavou com Seu sangue. E oramos em favor daqueles que nos ouvem, sejam salvos ou não salvos, e todos possam receber o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Muito obrigado a Deus por ter nos dado essa oportunidade. Nos te louvamos e te agradecemos, e oramos em favor de todos os irmãos e da população em geral. Tudo entregamos a Ti e agradecemos no nome de nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, irmãos. Nós estamos muito felizes em estar com vocês aqui. Um abraço a todos.